Eu sou o Dr. Luiz Werber Bandeira, médico, imunologista clínico e alergista, chefe do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e professor coordenador do curso de pós-graduação em Imunologia Clínica e Alergia da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Hoje nós vamos conversar sobre o isolamento vertical, a quarentena daqueles indivíduos a partir de 60 a 65 anos de idade e aqueles indivíduos que possuem doenças que podem agravar a infecção pelo Covid-19. Vamos analisar essa quarentena seletiva. Vamos pensar numa família de 4 pessoas. Tem um pai e a mãe com 60 a 65 anos de idade e 2 filhos entre 30 e 40 anos de idade. Esses 2 pais, pela quarentena seletiva, eles vão ficar em casa, e sendo que até um deles tem uma hipertensão, uma doença cardiológica, e que deve ficar em casa por causa da comorbidade. Muito bem. Os 2 filhos vão trabalhar. Vamos avaliar um pequeno escritório onde eles trabalham com 10 pessoas. Então, um vai para o seu escritório com seus 9 amigos, colegas de trabalho, e outro para o outro escritório com 9 colegas de trabalho. Dessas 10 pessoas, pela estatísticas, 8 dessas pessoas vão se infectar com Covid-19. Desses 8, em cada escritório, são 16 pessoas ao todo, nesses 2 pequenos escritórios. 2 dos 8 vão apresentar clínica, sintomas, e terão que ir para casa para ficar em quarentena. Ou seja, dos 10, só ficaram 8 em cada escritório. Muito bem. Desses 2, um vai ter que ficar obrigatoriamente em quarentena e o outro provavelmente vai complicar a doença e vai para o hospital ser tratado até para o CTI, ou poderá sofrer, inclusive, o êxito letal. Os outros 8 de cada escritório que estavam trabalhando com esses 2 infectados, o que vai acontecer, o que irá acontecer com esses 8 de um escritório e 8 trabalhadores do outro escritório? Dos 20, 4 já saíram, ficaram 16. O que vai acontecer com esses 16 trabalhadores? Eles obrigatoriamente vão ter que ir para casa, porque se eles tiveram contato com pessoas infectadas, eles vão voltar para casa e vão ficar em quarentena. O que pode acontecer? Esses que estão voltando para casa e que tiveram contato com pessoas infectadas e que 2, inclusive, apresentaram sintomas e uma ficou grave de cada escritório, eles vão voltar para casa, a probabilidade de contaminar os seus pais é muito grande. E os pais deles estão entre o grupo de risco. Portanto, na minha opinião, na opinião profissional, baseado em dados bibliográficos, a quarentena vertical ela não vai funcionar porque as pessoas que saírem de casa vão ter que voltar para casa ou serão internadas, apresentarão clínicas, vão ter sintomas graves, vão ter que ir para o CTI. Então, essa conduta de quarentena vertical, na opinião profissional, na opinião pessoal, em dados bibliográficos, ela não vai funcionar. Ou seja, não vai modificar a necessidade de quarentena total. Não vai ter um resultado socioeconômico favorável. Então, o que devemos fazer, e como já vimos nos outros países que não o fizeram, é continuar observando a quarentena total, o máximo possível, ficando só as operações fundamentais para o país. O que a gente pode começar a pensar é sobre a detecção dos anticorpos contra o coronavírus. Se nós pudéssemos fazer uma grande avaliação das pessoas que têm os anticorpos IgG contra o Covid-19
e que teriam a detecção do vírus negativo, a gente poderia conjecturar que essas pessoas estariam protegidas contra a infecção. Essas, sim, que poderiam sair para o trabalho. Mesmo assim, com o cuidado de higiene, EPI, os equipamentos de proteção individual, e mais ainda, o cuidado do retorno às suas casas, onde existem pessoas, como os pais, como os avós, que têm o risco de complicar se essas que apresentam anticorpos não tiverem cuidado no contato com seus pais e com seus avós.